Olá a todos, Agostinho Brito do FRN para mais uma videoaula que a gente está gravando aqui do canal para tratar de programação em C++. E o que é que nós vamos tratar nessa aula? A gente vai tratar nessa aula de dois assuntos. Um dos assuntos é o conceito de polimorfismo e o outro é o conceito de classe abstrata. Polimorfismo é um dos grandes 4 pilares da programação orientada a objetos. A gente tem os conceitos de abstração, herança, polimorfismo e encapsulamento. São 4 conceitos importantes que geralmente as linguagens de programação orientadas a objeto tratam. E a gente vai ver o que vem a ser polimorfismo. Normalmente é o último apresentado, né, quando a gente está aprendendo programação orientada a objeto, porque demanda uma série de outros conceitos que precisam ser vistos antes na sequência para a gente poder chegar aqui. Então, vamos tentar descobrir aqui com vocês o que vem a ser esses conceitos, mas a gente vai ver se vamos trabalhar nesse descobrimento lidando com a situação problema. Que situação problema é essa que a gente vai tratar? A gente vai ver aqui com vocês uma situação, né, de uma pessoa que quer construir uma interface gráfica e o desenvolvedor quer fazer isso para criar desenhos. Aí, o que é que ele vai tratar nessa interface de desenhos? Uma série de figuras geométricas diferentes. Ele pode ter retas, círculos, sei lá, elipses, né? Béziers, figuras complexas. E essas figuras elas podem estar todas superpostas umas às outras, agrupadas. E aí, muitas delas compartilham propriedades em comum. Por exemplo, em que posição elas ficam dentro da interface, qual é a cor do preenchimento, a cor do traçado, a forma do traçado, se o traçado vai ser pontilhado, se vai ser contínuo. Então tudo isso é importante para uma figura geométrica que você vai traçar. Mas todas elas são propriedades comuns de um conceito de figura geométrica. Então como é que você pode tratar ou criar uma interface que seja capaz de lidar com essa situação, com essa mudança? Uma forma que você pode fazer, uma possível opção, é você criar uma estrutura de classes para lidar com essa demanda. E como é que você faz isso? Você pode, por exemplo, trabalhar com o conceito de herança. Cria uma classe chamada de figura geométrica e a partir dessa classe de figura geométrica que tem propriedades em comuns, você usa a herança para derivar essas sequências de classes, de subclasses que têm propriedades específicas. Figura geométrica não é algo que você vai exibir numa interface. Por exemplo, se eu te dar um papel e um lápis e pedir desenhe uma figura geométrica, você vai ficar perguntando que figura geométrica. Então a figura geométrica em si, ela não é algo desenhável. Mas essas classes que herdam as propriedades do conceito de figura geométrica, elas são. Por exemplo, se eu te der o papel e o lápis e agora te pedir desenhe um círculo, você sabe exatamente o que fazer. Desenhar o círculo. Então, o que é que você poderia fazer na tua ferramenta, né, para desenvolver? Cria essa classe figura geométrica com as propriedades que são comuns a todas as figuras geométricas e depois deriva cada uma. Como armazenar essa estrutura dentro do seu programa? Você pode imaginar que você teria, por exemplo, já que as classes são diferentes, reta é diferente, círculo é diferente, retângulo é diferente, são classes distintas, você poderia, por exemplo, criar um conjunto para cada uma, né, um vetor de figuras específicas, um vetor de reta, um vetor de círculo, um vetor de retângulo, e guardar cada retângulo novo que alguém desenhar dentro de uma dessas listas, ou dentro de um desses vetores. Mas você vai ter alguns inconvenientes em fazer dessa maneira. Primeiro inconveniente, sempre que você quiser fazer um desenho de uma sequência de componentes de figuras geométricas, essas figuras, como elas podem estar superpostas uma em cima da outra, você teria que sair varrendo as várias estruturas, né, os vários conjuntos, para decidir qual é a profundidade de cada elemento. Então, dependendo da profundidade, ele vai ser desenhado antes ou vai ser desenhado depois. Isso é incômodo, porque você vai ter que ficar toda hora varrendo todas as suas estruturas. Segundo, se você quiser criar uma nova classe, você tem aqui três, por exemplo, reta, círculo e retângulo. Você quer criar uma nova figura geométrica, estrela. Você vai ter que alterar o seu código,
alterar os locais onde você vai guardar as suas estruturas para que ele crie uma nova lista de figuras de retângulos, modificar laços que vão fazer o desenho para que ele também percorra essa nova estrutura. Isso é muito incômodo do ponto de vista de programação, não é eficiente. Mas uma coisa que a gente aprende, né, quando a gente está estudando lá o conceito de ponteiros e herança, é que se você tiver um ponteiro para uma superclasse, ele consegue apontar para uma subclasse. Um ponteiro para a superclasse aponta para a subclasse e você poderia, por exemplo, utilizar um grupo de ponteiros ou um conjunto de ponteiros, uma lista de ponteiros para as suas subclasses e armazenar os endereços de onde estão cada um desses objetos. Assim é legal, porque é bem mais cômodo de programar, toda a sua lista de objetos fica em um único local. Se você quiser fazer o processo de desenho, você sabe quem está mais atrás e quem está mais à frente, ali na tua sequência. Então desenha primeiro os que estão no começo da lista, digamos eles seriam os que foram incluídos primeiro na interface, depois desenha os que estão na frente da lista. Isso é bem tranquilo para você criar suas estruturas. Se alguém criar uma classe nova, derivada de figura geométrica, tranquilo, você vai colocar lá o par de arquivos lá no seu projeto e simplesmente a pessoa vai poder criar uma nova classe, né, no momento lá da inserção, modificando a quantidade de linha de códigos bem menor. Então, vamos fazer um esqueleto, né, aqui para esse programa, figura geométrica, com a reta, com o círculo, retângulo, utilizando uma função chamada de draw, que seria comum a todas. Então vamos fazer isso na figura geométrica. Reta, círculo e retângulo vão desenhar, vão ser capazes de se desenhar, digamos assim. E aí a gente vai criar um pequeno esqueletozinho para a gente tratar sobre do conceito que a gente vai falar para vocês, que é o conceito de polimorfismo. Vamos pegar aqui um pequeno hello, que eu já estou preparando, e já tem pronto ou pré-programado aqui a minha classe figura geométrica. Eu vou criar para minha figura geométrica um método draw, e as minhas subclasses elas vão herdar esse método draw. Não vou colocar nada aqui. Importante, include IOStream. Apenas vou colocar essa mensagem aqui na sequência, ó. std cout draw figura geométrica. Daqui um pedacinho, esse draw que a gente está colocando aqui, com esse código, ele vai apresentar a sua utilidade. A gente vai descobrir o porquê que algumas modificações precisarem ser feitas na classe para que a coisa funcione como a gente espera. Então, já tenho aqui a minha definição da classe figura geométrica, tem a declaração, tem um programinha principal que a gente ainda vai modificar. Deixa eu tirar esse using daqui, para não bagunçar as minhas ideias. E agora eu vou criar uma classe nova. Isso aqui você pode fazer em qualquer IDE, mas eu vou fazer aqui no Qt Creator, uma classe C++. O nome da classe é reta. E a classe de base será figura geométrica. Dá para fazer isso aqui na mão também, só que eu coloco dessa maneira porque o Qt já dá uma ajeitada no esqueleto da classe para mim. E faz a reta ficar dependente de figura geométrica. A única coisa que eu tenho que colocar, include figura geométrica.h. Esse include aqui que ele não colocou. Então a classe reta está pronta. Deixa eu salvar. E agora eu vou aqui na minha função principal, colocar os includes dos headers que eu preciso. Figura geométrica, include, reta.h. Tá aqui os dois headers que eu tenho prontinhos. Salvei. Deixa eu criar aqui o primeiro objeto, figura geométrica, fig, e uma reta R. Fig.draw, r.draw. Vamos ver se está tudo funcionando direitinho. Faltou só uma quebra de linha aqui. Deixa eu ver se eu errei lá no reta também.
No reto eu não implementei ainda o método draw. Deixa eu implementar o método draw aqui. Não, deixa aqui quietinho. Deixa lá o draw quietinho, a gente ajeita já. Então, olha ali. Eu tenho a minha figura geométrica, eu tenho a minha reta, e chamei fig.draw e r.draw. Como a reta herdou o método draw de figura geométrica, o draw que está aparecendo aí é o draw da classe figura geométrica, implementado lá. É aquele método que está sendo executado. Vamos fazer agora void draw e vamos implementar o nosso próprio draw da classe reta. Including IOStream, std cout, draw, reta. Salvar. Agora vamos executar. Viu aí como mudou? Então agora você está executando a sobrecarga da classe reta. Até aqui não tem muita mudança do que a gente já aprendeu lá numa aula que a gente preparou aqui sobre o conceito de herança. A gente está sobrecarregando o método draw aqui na classe reta, que é para que aqui agora o draw se comporte como o draw da classe reta e não como a sua classe herdada. Mas o que é que nós imaginávamos, né? O que é que a gente estava propondo? Que você pudesse, ao invés de trabalhar com a figura geométrica, um array de figuras geométricas, você pudesse trabalhar com um array de ponteiros para a figura geométrica. Então, vamos pegar um ponteiro para essa classe figura geométrica e vamos utilizar agora o nosso tratamento, a relação entre a classe reta e a classe figura geométrica, usando esse ponteiro. Eu tenho a reta R e agora eu vou fazer o meu ponteiro para a figura geométrica apontar para o objeto R. Então, vou armazenar dentro de pfig o endereço do objeto R. Vamos executar. Opa, o R não. Pfig draw. Eu vou mandar ele executar o método draw da figura geométrica. Deixa eu salvar. E ele executou. E ele executou o método draw. Mas da figura geométrica, o que é que você tem aqui? Perceba que o R, deixa eu apagar, fechar aqui essa telinha. O R é um objeto da classe reta. O R é um objeto da classe reta e o pfig aponta para ele. No momento em que eu executo o método draw, o que é que seria esperado, né? Pelo menos para a ideia que a gente estava propondo? É que se você tem um array ou um conjunto de figuras geométricas para serem desenhadas, cada vez que você chamar um elemento daquela classe figura geométrica que o cara está apontando, ele executa o desenho daquele elemento. Então, se eu vou desenhar uma reta, eu quero que ele execute o draw da reta. É aqui que entra o quarto pilar da programação orientada a objeto, que é o conceito de polimorfismo. A gente vai fazer uma pequenina mudança na classe figura geométrica e dessa vez, com essa mudança, cada vez que eu executar aqui esse pfig, chamando o método draw, ele vai executar o draw da classe para a qual ele está apontando. Então ele vai verificar qual é o tipo primitivo, né, o tipo que ele aponta, e dependendo do tipo que ele aponta, ele executa o draw daquele tipo e não o draw da figura geométrica. E a pequena mudança é essa daqui, lá na classe, no header da figura geométrica.h, a gente coloca essa palavrinha reservada aqui, ó. Virtual void draw. Deixa eu só compilar o código, para a gente ver o que é que vai acontecer. E olha aí o que mudou. O draw que eu estou executando agora é o draw da reta. O que é que aconteceu aí quando a gente colocou essa palavra virtual? Essa palavra reservada virtual, ela força que cada vez que um ponteiro para a figura geométrica estiver apontando para um determinado objeto,
A função virtual ou método virtual vai ser verificado pelo compilador e ele vai ativar o método da subclasse ao invés de ativar o método da figura geométrica. Será já realizada a checagem de tipo e a execução do método é de acordo com aquele tipo que foi verificado. Então, isso daqui, essa situação, é o que se chama de polimorfismo, ou muitas formas. Por que polimorfismo? Por que essa ideia de muitas formas? O que é que está acontecendo nessa situação? O ponteiro pfig está se comportando, está assumindo a forma de um objeto da classe reta, ou de um ponteiro para um objeto da classe reta. Ele é um ponteiro para figura geométrica, mas quando o draw é executado, ele muda de forma e executa o método draw da subclasse. Essa daqui é uma ideia bem legal, porque permite que você armazene dentro de arrays de figuras geométricas mais variados tipos de coisas diferentes, de informações diferentes. Vamos fazer aqui uma nova classe, que é para a gente exemplificar essa ideia. Já criei uma reta, vou criar uma classe círculo, figura geométrica, da derivada de figura geométrica. Está aí a nossa classe círculo. Ele também tem o método draw. Perceba que o draw ele tem que existir na superclasse e na subclasse. O nome tem que ser o mesmo, que é para quando a execução do código for realizada, você poder ter como chamar aquela mesma ideia, aquela mesma função, tanto na subclasse quanto na subclasse. Ele conseguir fazer o casamento da função que você está implementando. Tem que ter exatamente essa mesma assinatura. Draw. Aqui na classe circle include IOStream. std cout draw círculo. Círculo.h tá ok. Já tem aqui o método círculo, o construtor e o draw. E agora lá na função principal, include círculo. Círculo C. Círculo C. Joia. Vamos criar agora. A gente já tem aqui um draw para reta. pfig2 igual o endereço do círculo. pfig2 draw. Claro que vai funcionar também. Agora a gente vai ter o draw do círculo. O que é que eu errei aqui? Include figuras geométricas. Senão ele não vai conseguir encontrar a sua classe base. Está aqui o draw do círculo. Faltou a quebra de linha para ficar bonitinho na saída. Vamos só colocar isso lá. E o programa agora fica completo. Tranquilo, já temos aqui as nossas classes funcionando. Só que agora eu vou fazer algo diferente. Eu tenho aqui dois ponteiros distintos, um para apontar para a reta, outro para apontar para a figura geométrica, ou para o círculo. Eu vou criar agora um array de ponteiros. O pfig 0 eu vou apontar para R e o pfig 1 eu vou apontar para C. Deixa eu salvar, recompilar. Exatamente do mesmo jeito a ideia, né? Conseguiu mostrar a mesma saída, desenhar as figuras. Só que agora todas as figuras, o círculo e a reta, estão guardadas aqui dentro desse array de figuras geométricas. Então, uma coisa bem prática. E mais ainda. Você pode fazer isso, ó. pfig 0
é igual a new círculo pfig1 igual a new reta pfig2 igual a new reta pfig3 igual a new círculo std out. Vamos mostrar o nosso array. Eu estou criando um array aqui com 4 elementos. Imagina que alguém está desenhando, fazendo os desenhos. Aí ele desenhou um círculo, depois desenhou uma reta, desenhou outra reta e desenhou outro círculo. Vamos fazer agora o processo para imprimir essa sequência de desenhos. I menor do que são 4 elementos, né? I mais. Pfig e draw. Lembrar que aqui você acessa o índice do array onde está o ponteiro. Como é um ponteiro que você está guardando ali, você vai desenhar. Olha o que eu estou fazendo, estou trabalhando com alocação dinâmica. Agora eu não preciso mais criar o objeto, né, dessa forma, criar um objeto aqui no stack e depois trabalhar com ele. Eu posso fazer a alocação dinâmica do objeto diretamente. Olha como funciona. Primeiro desenho o círculo, depois uma reta, depois outra reta, depois outro círculo. A função de desenho funciona tranquilamente. Então eu consigo trabalhar com alocação dinâmica nessa situação e de forma bem prática. Mas um errinho aqui vai dar quando a gente fizer isso. Preste atenção. Delete pfig i. Deixa eu ver se o compilador chia. Vou compilar aqui, ó. Building. Olha o erro que aparece. Isso é um warning. Deleting object of polymorphic class figura geométrica que não tem um construtor virtual criado. Pode causar comportamento indefinido. O que é que está acontecendo aqui nessa situação? Quando você fez a alocação dinâmica, aqui nessas linhas de cima, você está chamando o construtor de círculo, o construtor de reta, o construtor de reta e o construtor de círculo. Quando você vai executar um delete, o que é que será chamado? Será chamado o destrutor da variável que vem logo em seguida, do dado que vem em seguida. Que tipo de dado é pfig? O tipo do dado de pfig é ponteiro para figura geométrica. Então, se você tem uma figura geométrica, qual é o destrutor que seria chamado? Seria chamado o destrutor de figura geométrica. Só que o destrutor de figura geométrica, quando você chama, ele é do tipo figura geométrica, um destrutor daquela ferramenta. Mas você não quer chamar o destrutor de figura geométrica. Você quer chamar o destrutor de reta e o destrutor de círculo. Como fazer para forçar o compilador a entender que ele tem que chamar o destrutor do tipo polimórfico e não do tipo da classe base? Você só coloca isso aqui. Eu crio o que se chama de destrutor virtual. Da mesma forma que essa função virtual aqui chamada de draw, ela seria chamada da subclasse. A mesma coisa vai acontecer quando você chamar o destrutor passando essa palavrinha reservada. Nesse momento aqui, o destrutor que será chamado é o destrutor do tipo do dado para o qual o pfig i está apontando. Agora você, quando construir o seu projeto, não vai dar mais erro e o projeto finaliza direitinho, tá? Então essa é a ideia, né, aqui do teu projeto, criar essa sequência. Isso é o conceito de polimorfismo. Com o polimorfismo, você pode, deixa eu tirar isso aqui, você pode tratar dos seus objetos dessa maneira que eles estão e sem dar problemas, e cada um funciona da maneira que ele deve funcionar, de acordo com o tipo de dado que está apontando. Esse aqui é o conceito básico de polimorfismo. Deixa eu salvar isso aqui. E a gente vai agora para uma outra
um outro conceito. A gente já sabe o que é polimorfismo, para que é que ele serve, mas uma coisa que a gente precisa pensar quando você está trabalhando com a classe figura geométrica. Cada um desses objetos, reta, círculo e retângulo, eles precisam que alguns métodos estejam prontos. Por exemplo, o método draw. Para que a classe figura geométrica, digamos a classe que você criou, deixa eu voltar aqui novamente. Aqui nessa sequência, ó. Pfig setinha draw. Para que ele desenhe, isso aqui seja desenhado em cada uma das linhas, esse método draw precisa estar presente. Então ele só será chamado, na verdade a compilação só ocorre se o método draw estiver dentro da classe. Agora, por exemplo, para uma classe figura geométrica, o que é um draw de uma figura geométrica? Não faz sentido nenhum, você não tem como desenhar nada na interface, porque o conceito de figura geométrica não tem algo associado com ele, um elemento visual, uma impressão visual. Mas as subclasses precisam estar com esses métodos aí implementados. Então ele precisa implementar o método draw, precisa implementar, por exemplo, o método área, se você quiser saber a área que um objeto está ocupando na tela, para você fazer algum tipo de cálculo. A posição do objeto, cada vez que um objeto muda de posição, que você diz, o objeto se desenhe-se, ele vai se desenhar na posição onde ele deveria estar na aula, naquela interface visual. E tem vários outros, né? A classe precisa implementar método tal, método qual. A classe precisa implementar um método para saber qual é o centro de massa do objeto. Como é que ele vai saber qual é o centro de massa do objeto? O objeto é quem vai calcular o centro de massa dele e fornecer, né, para quem está usando, né, na forma de um ponteiro, como a gente mostrou na forma polimórfica. Então, como forçar a subclasse a implementar esses métodos desejados? Então, a solução é algo que trabalha normalmente em conjunto com a ideia de polimorfismo, que é o que se chama de classe abstrata. O que vem a ser uma classe abstrata? Uma classe abstrata é uma classe que contém pelo menos um método chamado método virtual puro. Esse método virtual puro, ele é sempre ativado pela subclasse nos processos de polimorfismo. Como ele tem essa palavrinha virtual, essa ativação já é natural, né, como a gente viu aqui. Mas os métodos virtuais puros, eles não possuem implementação. Eles são declarados assim, ó. Virtual void, o nome do método para a classe que você está criando, igual a zero. Esse igual a zero faz com que a sua classe ela se torne o que se chama de classe abstrata. Uma classe abstrata é uma classe que não pode ser implementada. Ela não pode ser instanciada. Mas para que ela vai servir? Ela vai servir como base para as outras classes. E cada vez que uma classe deriva de uma classe abstrata, como essa daqui, todos esses métodos que são virtuais puros, o desenvolvedor ele é obrigado a implementar. E, muito embora você não possa instanciar a sua classe abstrata, os ponteiros para elas podem existir. Então você pode criar um ponteiro para uma classe abstrata e aí você pode utilizar, né, o polimorfismo para criar esses ponteiros para os objetos e assim os objetos vão ser obrigados a implementar aqueles métodos. E aí na tua interface que você estiver construindo, cada vez que você precisar chamar um desses métodos, você vai ter o método disponível. Vamos ver como é que a gente pode fazer para transformar essa classe que a gente está criando de figura geométrica, como é que ela pode ser transformada em uma classe abstrata. Vamos refazer agora, né, uma pequena modificação aqui no nosso código para que figura geométrica se torne uma classe abstrata. Eu vou fazer só isso aqui, ó, igual a zero. Vou criar o método draw como sendo um método virtual. Método virtual puro. É quando tem aquele igual a zero lá no finalzinho da função. Como ele é um método virtual puro, ele não tem mais implementação. Lá na classe figura geométrica, você vai ter que retirar isso aqui. Métodos virtuais puros não possuem implementação. Então, quando você recompilar o seu código, esse método draw aqui será agora um método virtual puro. E agora aparece o outro problema, ó. Você não pode declarar a variável fig como sendo do tipo abstrato figura geométrica, como a gente falou. Tipos abstratos
classes abstratas não podem ter objetos concretos. O Fig existia, ele não pode existir mais. Reta e C existem, eles são objetos concretos. Então agora eles podem continuar existindo, mas o Fig não pode mais existir. Opa, sobrou aqui um intruso. Deixa eu tirar essa linhazinha daqui. Não. Draw reta. Deixa eu só ver o que é que eu fiz de errado aqui. Probleminha de compilação. Então, aqui, draw círculo, draw reta e draw círculo. Tá aqui os quatro, né, as quatro chamadas que nós fizemos. A classe continua funcionando normalmente. Os métodos draw estão sendo chamados, mas vamos ver o que acontece se aqui na classe reta eu removo um método draw desse daqui. Vou lá aqui na reta e vou apagar. Vou comentar o meu método draw. Vamos compilar. A gente vai só compilar, não vou nem executar. Ó, não posso declarar a variável R do tipo abstrato reta. Quando você tem uma classe abstrata e outra deriva dela e você não reimplementa o método, a classe continua sendo abstrata e aquela função virtual, como essa daqui, ó, ela é herdada. E a classe que herda a função virtual e ela não implementa o método, ela continua sendo uma classe virtual, uma classe abstrata. E aí você tem a decisão de criar o método. Você tem um método virtual puro e você não criou. O que é que você pode fazer? Esse erro de compilação vai acontecer, o desenvolvedor vai perceber que o erro existe e ele vai implementar o método. E aí o programa volta a ser compilado. Então esse é o objetivo da classe abstrata, você criar vários desses métodos virtuais para forçar o desenvolvedor a criar esses métodos nas suas subclasses. E aí, quando você precisar chamar o método draw, o método está disponível nessas subclasses. E lembrar o seguinte, a superclasse ela só consegue chamar os métodos cujos nomes ela implementa. Se você desenhasse, por exemplo, aqui na classe reta, um método chamado alô, aqui para a classe reta, só existe na classe reta, você não consegue fazer pfig 0 alô. Não consegue, não faz, porque a superclasse, a classe mãe, que é a figura geométrica, não implementa esse método alô. Então as chamadas só valem para os métodos que estão implementados aí na superclasse. Ok? Então é isso, né? Essa é a ideia da classe abstrata, você criar esses métodos que são forçados que alguém se implemente na subclasse, nas subclasses. Eles são usados para você criar essas sequências de elementos nos seus programas e utilizar estruturas de dados comuns para você guardar usando ponteiros para essas estruturas, como a gente usou ali naquele array de elementos, ponteiros para objetos que você vai sair alocando dinamicamente. É muito prático, né? é muito útil em programação orientada a objeto. E quando você precisar tratar com vários tipos diferentes armazenados em um mesmo local, você vai trabalhar com o conceito de classe abstrata. Beleza? Fechamos por aqui, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o conceito de classe abstrata. E a gente se encontra aqui em outra oportunidade para tratar mais um pouquinho de programação orientada a objeto aqui no canal. Tchau, gente. Valeu!